Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu decidi falar de um assunto que eu já não falo há bastante tempo aqui no canal, sobre o meu intercâmbio para Dublin. Já faz 2 anos que eu voltei, esse mês agora de agosto fez 2 anos que eu voltei, e aí por causa disso eu fiquei meio nostálgica e aí eu decidi pensar em algumas coisas para trazer aqui pro canal, porque eu ainda recebo mensagens, blogueiríssima, eu ainda recebo dúvidas de amigos que estão pensando em fazer algum intercâmbio, que estão querendo fazer alguma coisa, e aí eu converso com eles e tudo mais, então eu decidi pensar em algumas coisas sobre o intercâmbio para trazer de novo aqui pro canal, nessa volta esplendorosa e espetacular de Maria Clara no YouTube. Então nesse vídeo eu decidi falar algumas vantagens e desvantagens de fazer intercâmbio em Dublin, que é o que eu fiz. Antes de falar isso, eu vou só dar um breve resumo de como funciona o visto de estudante em Dublin. Lá o visto de estudante dura 8 meses, são normalmente 6 meses de aula e 2 meses de férias, que é para você viajar pela Europa, se você quiser, ou para você poder trabalhar full time. Quem não sabe, Dublin tem permissão para trabalho para estrangeiros, então quando a gente tira o nosso visto, a gente tem permissão para trabalhar meio período, então são 20 horas semanais, e durante o verão ou durante as férias, 40 horas semanais. Acaba que muita gente sempre estende e trabalha mais horas, porque isso não é tão bem fiscalizado, mas teoricamente são 20 horas semanais. Então vamos lá, vou começar pelas vantagens. A primeira vantagem de morar em Dublin é essa questão da permissão de trabalho. No meu caso, eu não cheguei a arranjar emprego em Dublin por alguns motivos que eu não vou explanar neste vídeo, talvez em um outro, mas esse eu acho que é o que atrai mais pessoas para Dublin, é o fato de que você pode trabalhar lá. Então é uma forma de você continuar pagando o seu intercâmbio de lá e ganhar em euro, que, né, o euro tá, sei lá, 5 reais. Então, eu acho que essa é a maior vantagem do intercâmbio em Dublin. A segunda é que normalmente os pacotes de intercâmbio para Dublin são mais baratos. Eu lembro que quando eu tava fazendo o planejamento do meu, eu tava entre, assim, os primeiros orçamentos que eu fiz foi Canadá, Estados Unidos, Irlanda e Londres. E Dublin era o mais barato de todos, seguido pelo... Eu não lembro se depois era Canadá, Inglaterra, e o mais caro de todos era os Estados Unidos. Enfim, os pacotes pra lá são muito baratos, justamente porque tem muita gente indo, então eles estão fazendo muito pacotes baratos. E também você pode ter um estilo de vida inglês, porque Dublin parece muito com cidades da Inglaterra, mas de forma mais barata, porque em Dublin você usa euro, não libra como na Inglaterra. E querendo ou não, o euro ainda é um pouco mais barato do que a libra, então acaba valendo mais a pena. Terceira vantagem é a possibilidade de migrar para o país. Eu não vou dizer aqui como funciona exatamente o processo, porque eu realmente não sei, mas o que eu sei é que tem muita gente que vai e fica. Porque eu acho que se você arranjar um emprego que não seja, tipo, um emprego na sua área ou alguma coisa assim, você pode ficar. E também a Europa, no geral, ultimamente está muito carente de profissionais de certas áreas específicas, então tem muito brasileiro indo trabalhar no exterior, na Europa, por causa disso, para essas áreas específicas. Então, às vezes as pessoas vão para lá para fazer um intercâmbio de inglês e acabam conseguindo um emprego na sua área e podem ficar no país. E se eu não me engano, depois de 5 anos morando em Dublin, você pode migrar oficialmente, assim, ganhar cidadania, alguma coisa do gênero. Quinta vantagem é a facilidade de viajar pela Europa, porque a Europa é muito pequena, então é tudo muito perto. Eu lembro que o dono da casa que eu morava, ele já era um senhorzinho. Ele sempre contava a história que ele saía de Dublin de manhã cedo, pegava um ferryboat, passava pela Inglaterra, ia pelo túnel, chegava na França, atravessava a França e chegava na Alemanha, que era onde ele também tinha casa, tudo isso em um dia. Então ele saía de Dublin de manhã, atravessava 3 países e chegava na Alemanha à noite, pra vocês terem uma noção. A Irlanda, ela é um país que se você for de uma ponta a outra, demora tipo 3 horas e meia ou 4 horas. Gente, 3 horas e meia eu não saio nem de Ceará. 3 horas e meia eu chego na metade do estado. Então, pra vocês terem noção, é muito pequeno e é muito fácil. E lá, a gente tem uma coisa que não tem aqui no Brasil, que são as companhias aéreas low cost, tipo a Ryanair, a Aer Lingus. Elas são empresas que têm passagens muito baratas. Então, as viagens que eu fiz durante o meu intercâmbio foram de Ryanair. A Ryanair é uma companhia muito barata. A minha passagem de ida e volta para Londres foi 36 euros. E eu nunca vou esquecer disso, porque eu paguei 36 euros para ir para Londres. Essa facilidade, ela é uma coisa maravilhosa. Você pode conhecer a Europa inteira e nos finais de semana, assim,
Dependendo da sua situação financeira, claro, você pode sair na sexta-feira da aula, pegar um avião e ir pra Paris e ficar até domingo e voltar domingo à noite ou segunda de manhã. Então, essa facilidade é uma coisa muito maravilhosa e foi uma das coisas que mais me atraiu quando eu decidi ir pra Dublin. Na verdade, eu não tive muita escolha porque meu visto canadense foi negado, mas esse não é o caso. Dublin era ali minha segunda opção. Então, essa foi uma das coisas que mais me deu quentinho no coração com relação a Dublin. Quinta vantagem é a questão das paisagens. A Irlanda é um país belíssimo. É um país, assim, lindo de paisagens de tirar o fôlego. Cliffs of Moher é um lugar, assim, perfeito. As paisagens são todas lindas, então uma das coisas que eu mais me arrependo com relação ao meu intercâmbio é não ter viajado mais pela Irlanda, tipo, dentro do país, porque tem muita coisa e eu quero muito voltar. E se tudo der certo, voltarei em breve. Sexta e última vantagem que eu coloquei é que Dublin é uma cidade que tem recebido muitos intercambistas, então isso pode ser considerado bom ou ruim, e eu vou falar disso também nas desvantagens, mas eu acho que a vantagem principal é que você conhece gente de todo lugar. Então eu tinha amigos japoneses, coreanos, italianos, espanhóis, mexicanos, argentinos, chilenos, acho que alemães também, enfim, tinha gente de todas as idades, de todas as formas, cores, línguas, tudo. E eu acho que isso é muito legal, uma forma muito legal de conhecer pessoas do mundo inteiro. E um dos meus melhores amigos do intercâmbio, ele era japonês. Ele é japonês, né? Não morreu. Ele veio me visitar aqui em Fortaleza no começo desse ano. Então, tipo assim, é uma coisa que só quem fez intercâmbio sabe como é essa relação de você conhecer pessoas do mundo. E saber que se algum dia eu for pro Japão, eu tenho a casa de um amigo pra ficar, assim como ele ficou na minha. Isso é muito legal. E agora vamos para as desvantagens, porque nem tudo na vida é perfeito, né? Então vamos lá. Desvantagem número 1 é que eu não tenho muito como falar sobre a minha experiência com isso, porque Dublin foi a única cidade europeia que eu morei. Mas dizem que o custo de vida em Dublin é mais caro comparado a outras cidades da Europa, principalmente pela questão de transporte. O transporte de lá é realmente muito caro. E de alimentação. Eu confesso que eu não achava a alimentação muito cara, mas eu só comprava comida no supermercado. Dificilmente eu comia fora. E se eu comia fora era fast food. Então, com isso eu não posso argumentar muito sobre a questão do custo de vida, mas eu lembro que o transporte era muito caro e os meus amigos italianos e espanhóis comentavam isso, que era muito mais caro que lá. Então, fica aí uma desvantagem. A segunda, e pra mim, a maior desvantagem de fazer intercâmbio na Irlanda é a quantidade de brasileiros. Porque, como eu falei na parte das vantagens, é muito fácil você fazer intercâmbio lá, é barato, você pode trabalhar, né? Então muita gente ia pra lá pra arranjar emprego e tentar ficar por lá. E eu conheço várias pessoas que estavam estudando na mesma época que eu tava lá e que ainda estão lá e ficaram. Então, principalmente as pessoas um pouco mais velhas. Não tô dizendo mais velhas, mas tipo assim, na faixa dos 30, 30 e poucos. E aí, isso já leva pra minha terceira desvantagem, que é o fato de ter muitos brasileiros faz a maioria dos brasileiros se acomodarem. Então, quando eu tava lá, eu evitava ao máximo andar com um grupo só de brasileiros. Eu tinha os meus amigos brasileiros, claro, porque é muito difícil você passar 6, 7, 8 meses fora sem ter ninguém de casa, digamos assim. Eu tinha os meus amigos brasileiros, mas nós éramos um grupo com várias nacionalidades, então a gente não ficava conversando em português, a gente conversava em inglês. E era engraçado porque às vezes, mesmo quando estávamos só os brasileiros, a gente conversava em inglês, porque a gente estava tão acostumado. E aí eu conheci pessoas que moravam em Dublin há 5, 7, 10 anos e falavam inglês muito ruim, porque só andavam com brasileiros, tinham família brasileira, namorada brasileira, e isso acaba sendo muito ruim se o seu intuito no intercâmbio é aprender inglês. Se você quer ir só farrear, tudo bem, mas se você quer aprender inglês, não é assim. Quarta desvantagem, não é exatamente uma desvantagem, pode ser considerada uma desvantagem por alguns, que é o clima. Por quê? O clima de Dublin, ele é um clima um pouco instável, no quesito de que você tem todas as estações do ano num dia só. Para quem é muito acostumado a sol e calor e tudo mais, e céu azul, pode ser bem, assim, um choque, porque Dublin tem muitos dias cinzas e isso no começo foi uma coisa que me deixou um pouco deprimida, porque tava sempre cinza e eu adoro frio, eu gosto muito de chuva, e a chuva em Dublin não é aquela chuva, tipo, torrencial, é uma chuva fininha, uma coisa tranquila. Muitos dias cinza, muitos dias de chuva, quase todos os dias de chuva,
poucos dias de sol, os dias de sol que tem são muito quentes. E é muito engraçado porque são dias quentes, mas são dias que estão fazendo 22 graus, 21 graus, 23. A cidade, na verdade, o país, ele não foi feito para calor, ele foi feito para o frio. Então, assim, o ônibus não tem janelas que abrem, tem umas janelinhas assim que você puxa em cima. As casas são todas quentes, com aquecedor e tudo mais. Então, quando fica calor, fica muito calor. Tipo, muito calor mesmo. E a quinta e última desvantagem que eu estou me lembrando neste momento é a questão de a cidade está muito cheia, o país está muito cheio de intercambistas. Tem muita gente indo pra lá por causa de todas as facilidades que eu falei antes. E aí, por causa disso, é muito difícil, pelo menos na época que eu fui, foi muito difícil achar apartamento pra morar. Onde eu achava era muito caro e muito ruim. Então eu cheguei a pagar 305 euros por mês, mais contas, pra dividir um apartamento com mais 7 pessoas, tendo um banheiro. E era um apartamento, assim, minúsculo. O quarto tinha 2 beliches, e eu juro pra vocês que de espaço pra andar não era nem 1 metro. Porque era só realmente um espaço pra gente ir pra cama. Era muito ruim. A minha sorte foi ter encontrado um lugar que era muito bom e não era tão caro. E eu fiquei na casa de um senhor que ele alugava a parte de cima da casa dele. Então tinha um casal e depois fui eu e a minha amiga mexicana e a gente foi morar lá. E foi ótimo porque a gente pagava 300 euros, o que é um preço bom porque lá era tudo muito mais caro que isso. A gente só dividia a casa com mais duas pessoas, né? Nós duas e mais 2. Então não ficava muito cheio. O dono da casa, que era o Tommy, ele era maravilhoso. Ele me levou pro aeroporto 3 horas da manhã. E quando eu perdi meu voo e voltei pra casa, ele me levou de novo pro aeroporto ao meio-dia. Acabou sendo muito bom. Era uma casa um pouco mais longe, então eu demorava um pouco mais me deslocando, mas acabava valendo muito a pena, porque o transporte público é muito bom. Então não fazia muita diferença. Isso é questão de sorte. Eu conhecia pessoas que moravam em apartamentos incríveis, eu conhecia pessoas que moravam em apartamentos horríveis, pagando mais que eu. Então, isso eu acho que é uma grande desvantagem, o fato de que a cidade está tão lotada que não tem mais onde ficar. E acaba que tem muita irregularidade nessa questão de moradia, porque os landlords, que são as pessoas que alugam os apartamentos, elas exploram as pessoas que moram lá, porque elas sabem que as pessoas precisam de um lugar para morar e elas cobram caríssimo. Então, fica aí a dica, procure bem, procure com antecedência, já começa procurando daqui. Tem vários sites e grupos no Facebook de pessoas procurando isso, dizendo, eu vou sair do meu apartamento e tudo mais. Então, se você quer fazer intercâmbio em Dublin, entra nesses grupos e já vai procurando assim aqui do Brasil. É isso, acho que essas são as minhas principais vantagens e desvantagens. Se você sabe de mais alguma, deixa aqui nos comentários alguma vantagem, alguma desvantagem. Se você tem interesse de estudar em Dublin ou morar em Dublin e quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem, meu Instagram vai estar aqui embaixo. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de curtir e se inscrever no canal e